Qual é o conselho que você dá para quem acha que inteligência artificial é só para grandes, a gente falou de incorporadoras e tal, alguém pode estar pensando, então isso é uma coisa para grandes empresas, eu sou aqui meu corretor autônomo, não vou olhar a inteligência artificial. O profissional que é bom, ele vai utilizar isso, ele vai se tornar melhor. Aquele que não andar e não caminhar, ele vai ficar para trás, ele pode sim ser substituído por uma pessoa melhor que sabe usar a ferramenta. Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, trazendo mais uma conversa instigante, provocadora sobre usos interessantes da inteligência artificial. E dessa vez eu estou falando com a Sofia Martins, que está à frente de uma verdadeira revolução no setor imobiliário, juntando inteligência artificial, multilinguismo, formação contínua numa única ferramenta. Em apenas um ano, mais ou menos, de vida, a Sofia IA, que tem o mesmo nome da criadora, já contabilizou mais de 32 milhões de pesquisas, conectando corretores e investidores de vários países e mostrando como essa tecnologia pode realmente transformar a produtividade e a maneira de fazer negócios, especificamente no setor imobiliário. Então, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas, Sofia, que você se apresentasse, contasse como que surgiu essa ideia. Miguel, primeiro, muito obrigada pela introdução, obrigada por eu estar aqui, estou muito feliz. E falar de inovação, tecnologia é algo que eu sou apaixonada. E por que surgiu essa ideia? Eu entrei no mercado imobiliário, era diretora de área de expansão de banco, totalmente setor financeiro, e tinha tido experiências muito ruins com corretores. Então eu falei, nossa, eu quero ser minha própria corretora e não quero atendimento de corretor. E foi assim que eu ingressei no mercado imobiliário e fui corretora, coordenadora, gerente, diretora, CEO, e tenho companhias hoje no Brasil e fora do país. E aí eu percebi que ninguém quer errar como os corretores erravam no meu atendimento, porque eles são autônomos. Então, não fazia sentido as experiências que eu tinha tido de forma errônea, de informações, a pessoa fazer aquilo por uma maldade. E aí eu fui olhar toda essa jornada de vendas, toda essa jornada de experiência real, porque aonde que estava faltando? Para você entrar como um corretor, você só precisa fazer o técnico de transações imobiliárias, seja no Brasil ou fora, então são cursos que exigem só o segundo grau, então é mais simples. E aí eu olhei e falei, como que eu posso ajudar essas pessoas a terem de fácil acesso informações na palma da mão? A ideia surgiu para isso, e depois ela ficou maior. E eu tenho uma equipe, eu tenho 2 pessoas que trabalharam no Vale do Silício, e falou, Sofia, é bem interessante. Então, durante um ano, Miguel, eu respondi uma média de 5.000 perguntas da forma Sofia de responder sobre o mercado imobiliário, porque eu fiz todas as graduações, eu estudo muito em afinco. E aí a gente plugou vários nichos e segmentos de uma forma simples de entender. Por isso leva meu nome, porque tem as informações fidedignas ali da Sofia, com uma originalidade. E ele fala como enfim. você, ou ela fala como você. Tem o seu jeito de falar. Hoje ela está com a forma escrita e a média da voz, ela é similar. Colocou como se fosse eu fiz uma ideologia como se fosse a Sofia, mas com um avatar, né? Um avatar com a personalidade dela. E a ideia é tirar o medo que as pessoas têm no mercado imobiliário, de falar assim, a tecnologia vai ocupar o meu atendimento, a tecnologia vai entrar onde? Então, eu deixo muito claro que a tecnologia ela vai ocupar pessoas que sabem usar, né? Ela vai ser ocupada por pessoas que sabem usá-la. Então, você precisa se qualificar e ter esse movimento. Depois, né, de lançada, eu fui colocando vários dados e informações para quem quer investir. Diversas regiões, como eu atuo no continente asiático, Europa, Estados Unidos. Então, eu coloquei elas também em 3 idiomas. Você consegue falar com ela tanto pelo WhatsApp quanto pelo Instagram. E aí eu fui olhando a dimensão, né, de pesquisas para as pessoas realmente entenderem. Então eu pluguei várias questões do ChatGPT também, mas de uma forma gratuita para essas pessoas. Então, sabe quando você quer ter uma biblioteca, cria uma biblioteca de tudo de setor imobiliário, tá na Sofia, de uma forma descomplicada. Tanto para corrigir uma legenda, olha, Sofia, corrige algum dado que esteja errado aqui, né? Porque, na verdade, as pessoas eu vivo explicando de algum índice do setor imobiliário errado. E aí, se você colocar ali, você consegue mitigar erros para não chegar no cliente na forma final. Então, tudo começou com essa ideia de educar e melhorar a comunicação. Porque, eu não sei você, Miguel, mas
quantas pessoas, quem eu converso já teve uma experiência ruim de atendimento com má informação do setor imobiliário. Então, evitar Não, você isso, vê o você corretor, às some vezes uma você nem quer falar com categoria. ele. Você vê Não o quer, corretor foge ligando. dele. E quando você tem um profissional bom, você olha que ele é um consultor. Eu tenho pessoas que me Uhum, ligam em várias questões, porque eu sou estrategista imobiliária, falam, Sofia, isso faz sentido ou não faz sentido? Então eu mostro uma planilha de viabilidade, eu mostro o porquê, né? Por que que o índice de NCC não é para ser um perigo, né? Se você sabe uhum. explicar, se você sabe mostrar os outros anos, o cliente ele tem uma segurança. Então a Sofia, ela veio para descomplicar isso, ela foi a primeira assistente do setor imobiliário, mas ela fala sobre todos os temas, né? Porque eu pluguei a inteligência artificial geral, mas em específico sobre o mercado imobiliário, ela tem o meu viés de explicação de uma forma mais fácil. E pelo que eu testei, o que eu estava olhando, ela não é só uma assistente comum. Ela também faz análise de mercado, automatiza tarefas e Sim, ainda educa o profissional. Queria que você falasse um sim. pouco de como é que foi o processo de desenvolvimento da plataforma, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para dar vida à Olha, Sofia. o maior desafio foi a gente conseguir deixar ela fácil. Então, leve de uma forma que ela aprenda com o desenvolvimento, né, com as perguntas. No começo tinham perguntas assim, como que eu posso fazer para namorar alguém, sabe? E como que eu poderia responder isso para automatizar. Então, os desafios foi realmente deixar leve a plataforma, deixar ela com tempo de resposta menos de um segundo, e isso, quando tem muita pesquisa, buga, Uhum, dependendo dos demora. países também, demora. Então, isso foi um desafio. Depois, superado esse desafio, porque a gente foi estudar as plataformas, ferramentas e por onde a gente iria deixar ela rodando. A gente ficou 3 meses rodando ela em modo beta. E aí, quando ela estava ok no modo beta, então a gente colocou ela para rodar no modo atual hoje. Depois foi o desafio dos idiomas. Por quê? Porque ela tem 3 idiomas, português, inglês e espanhol, mas fazer com que o nativo entenda a explicação do que realmente é Hum, aquilo naquela localização foi muito complexo, porque Estados Unidos, por exemplo, 50 estados, não é simplesmente falar inglês, porque uhum. uma A taxa em entender cada estado é diferente. Aí, se você vai para Londres, é inglês, mas explicar o mercado londrino de taxa, de terreno, é diferente. Então, isso demorou mais um ano para a gente deixar pelo menos as questões mais complexas do setor imobiliário de cada país e continente foi o desafio, quando a gente decidiu deixar ela em 3 idiomas. Não era só traduzir a pergunta e responder, mas responder corretamente. Então, em inglês e espanhol, ela está ainda aprendendo, tem 8 meses. Então, a gente tem aí uma média de 5 milhões de acessos por mês. E aí a gente está reeducando ela em questões que a equipe já olha, a gente já passa por especialista para ver aquele tema, para ter assertividade na resposta. Então, esses foram os desafios e uma inteligência mesmo artificial, como se fosse uma bebezinha, e ensinando até ela Uhum. ficar uma doutoranda ali na situação. Então, hoje ela está rodando bem, por isso que a gente decidiu fazer a festa de um aninho dela de divulgação, porque realmente agora está bem mitigado os erros e riscos, está bem menor. E como é que é a equipe? Que equipe que você... porque uma coisa que eu acho legal, que eu sempre comento com os nossos alunos lá na Exame, é que você não precisa ser um super expert em tecnologia para você liderar a Não, equipe, nem muito menos quando você fala de projetos de inteligência artificial. E você tem um exemplo vivo sim, disso, de uma líder, né, em total. tecnologia e inteligência artificial. Como é que você montou essa equipe? Sim. Qual é essa equipe? Que Só sugestões assim, você dá para quem está nessa mesma dúvida, né? excelente ponto, Miguel, excelente ponto. Eu fui contratada no maior evento do setor imobiliário há 8 anos, e eu palestro aí para 8 a 10 mil pessoas, que é esse evento. E aí teve uma situação que era sobre inteligência artificial há 3 anos atrás. E eles falaram, Sofia, precisa ser você, porque você tem muito carisma com o público de vendas. Então, estava aquela questão, as pessoas com muito medo se a inteligência artificial ia tomar o lugar. Uhum, E aí falou, a gente quer que você fale sobre isso. E eu falei, olha, eu não sou a pessoa de IA, eu sou uma uhum, pessoa, empresária, setor imobiliário, estratégia, viabilidade, eu construo um prédio, mas uhum, inteligência artificial eu sei sustentabilidade, Ásia. E aí o que que eu fiz? Eu fui olhar
quem eram as pessoas que falavam sobre esse tema no setor imobiliário. E aí eu encontrei duas pessoas que não eram de setor imobiliário, mas que desenvolviam tecnologias e que haviam estudado no Vale do Silício, que é renomado, né? Então, eu liguei e foi assim. Eu falei, olha, tudo bem? Eu falei, eu tenho uma palestra daqui 3 meses e eu preciso me preparar sobre esse tema e eu não sou especialista nisso. Então, como que funciona para a gente ou fazer uma parceria, ou você me ensinar, ou eu pôr seus créditos na minha apresentação, porque eu quero fazer uma apresentação totalmente de inteligência artificial para mostrar aonde otimizar a inteligência artificial no nosso processo para nos deixar mais produtivos. E aí, nós fizemos mais 5 reuniões. Fiz a apresentação, foi ótimo, fiz a palestra. E depois da palestra, eu gostei da brincadeira, porque a palestra ficou tão boa, feita por inteligência artificial, tão inovadora, tão uau para as pessoas, que eu falei assim, poxa, vamos desenvolver um projeto junto? E aí eles falaram, Sophie, um projeto junto? Eu falei, olha, eu tenho a ideia e eu consigo dispor um tempo para a gente conseguir parar isso de pé. E aí eu contratei eles, e aí a gente desenvolveu isso em 8 meses, porque foram 5.000 inserções minhas, então a gente vive colocando, mensalmente eu coloco umas 300 hoje, 400, vou ajustando de acordo com o mercado, né? Igual a taxa de juros agora subiu, então eu tenho que fazer uma análise. E aí nós começamos assim, então eu sempre falo, você não precisa saber tudo, você tem que ter o telefone de quem sabe, e entender que se você não sabe, igual eu não sei programar, a gente faz as inserções, eu sei a média do escopo do que funciona a minha inteligência artificial. Mas eu tenho uma equipe por trás disso que às vezes assim, bugou, Sofia, por exemplo, o primeiro dia que teve 5 milhões de acessos simultâneos, ela saiu do ar, a primeira vez. E aí aquela loucura, então assim, são questões que se você falar, Sofia sabe resolver isso? Jamais. Já primeiro ponto ali no nosso grupo de trabalho, pessoal, estão me avisando aqui que a Sofia não está respondendo. E aí eles foram ver, Sofia, foi o nível de acesso, a gente tinha colocado a 2 milhões por dia, porque a gente não imaginaria isso, né? Então agora a gente vai ter que aumentar e tal. Aí teve que ajustar toda a questão de plataforma. E aí, quando você entende, aqueles problemas vão acontecendo e você vai corrigindo com pessoas que realmente te orientam e sabem fazer. Então, ter acesso de profissionais qualificados para isso faz toda a diferença, Miguel. Toda a diferença. E eu realmente quis fazer com pessoas que haviam estudado onde eu considero um dos melhores locais sobre inteligência artificial, que é o Vale do Silício. Já É tinha um track diferente, record assim. também para saber fazer, né? Sim, sim. Não tem como, tem coisas que não dá para fazer uma economia, se você quer realmente fazer uma inovação no mercado e realmente ter um viés educacional. Eu não cobro para acessar a minha IA, porque realmente a minha ideia inicial é para educação. Então, em segundo momento, ela como está agora avançando, de repente a gente coloca uma versão dela para algum grupo fechado, algo dessa natureza, mas hoje, nesse primeiro momento, até ela pegar essa musculatura que ela está pegando, eu deixei realmente para educar e minimizar erros de atendimento, de informação no setor imobiliário, de educar realmente. É uma categoria que ainda, eu quando eu fui entrar, eu vi que era tirar um CRES, segundo grau. Eu com graduação, falei, nossa, né? A gente faz pós-graduação 2 anos para nem ser um doutor nem algo, né? Vou fazer um doutorado e tal. Então, é importante as pessoas terem acesso a mais informações para serem especialistas mesmo. Essa foi até uma das coisas que mais me chamaram a atenção no projeto, essa parte educacional. Minha origem é a aplicação de inteligência artificial no mundo educacional. Muitos corretores, investidores estão usando a Sofia não só para ganhar produtividade, mas também para aprender, se manter atualizado. Sim. E em cima disso eu queria perguntar qual é a importância de trazer essa vertente educacional dentro de uma ferramenta de inteligência artificial e como é que você enxerga o impacto disso na profissionalização do setor? Será que as escolas, as formações tradicionais do corretor vão perder a importância, vão ter que se adaptar? O que você enxerga? Eu vejo que tudo existe adaptação, precisa se adaptar. O mercado imobiliário é um mercado leonino, então as coisas ainda são muito atrasadas, né? Se você olhar questão de licenciamento, toda a jornada imobiliária é uma jornada que ela ainda não avançou, né? Eu estive agora recente em Miami, fiquei 3 meses fazendo um curso na Universidade de Miami sobre
a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. Existiu tantas mudanças e não teve essa mesma velocidade de mudança no setor imobiliário. Então, eu entendo que a educação, ela é o viés principal. E eu quis deixar de uma forma simples, porque cada geração tem um tabu. Então, as pessoas olham a inteligência artificial e achavam que era um chatbot. Eu fiz uma pesquisa na Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporação aqui no Brasil. As incorporadoras, né, 35% delas que utilizam inteligência artificial, ou seja, 75% não utilizam, 75%, e dessas 35%, 28% tinham chatbot achando que era inteligência artificial, ou seja, o Caramba. mercado nem sabe o que é exatamente uma inteligência artificial. Então, quando eu Isso no olhei relato, né? que, Se você ver a prática, talvez seja ainda, pior, isso é uma né? pesquisa feita em 2024 pela associação, que, gente, assim, e as incorporadoras que estão numa associação têm o crivo de faturamento anual, então não Uhum. são incorporadoras pequenas. Então, quando eu olhei isso, eu falei, se a incorporadora que tem a potência para investir em educação e inteligência artificial não está fazendo, eu preciso ajudar a base. Porque as pessoas, para entender uma inteligência artificial, colocam como se fosse um Frankenstein. Então, quando você deixa mais simples, simplifica o processo, você entra na base real da educação. Então, eu olho como um caminho que não tem volta, a tendência, ela é a educação e ela é avanço. Para isso, as pessoas, elas estão hoje, pós-pandemia principalmente, com uma irritabilidade maior, com um senso de produtividade. Então, a inteligência artificial, ela pode te ajudar nessas multitarefas em você conseguir fazer o que você fazia em 1 hora, fazer em 10, 15 minutos. Então, essa tendência não volta, né? Então, ou a pessoa se adapta, ou ela vai ainda bater bastante cabeça. Então, eu quis mostrar para um profissional autônomo, para quem atua no mercado imobiliário, pela educação, que é possível, de uma forma simples, sem grande delonga. Ah, não quero pagar, não tenho como investir nisso. Quando ela usa, tem uma senhora que atua no mercado imobiliário, ela tem 89 anos, e ela usa a Sofia todo dia. Quando ela relatou para mim, então, Sofia, eu tinha medo da Alexa. E aí, quando eu comecei a usar a Sofia, olha isso, eu comecei a usar a Sofia e eu vi que é algo controlável. Então, como que a pessoa, Uhum. na nossa geração, você não imagina que alguém tenha medo de usar uma Alexa, por exemplo. E eu vi o quanto cada desafio geracional é importante, você quebra com a educação simplificada. Mesmo sendo uma inteligência artificial que ela é robusta, não é simples, mas ela se torna uma ferramenta fácil de aplicar, simples de aplicar. Então, para mim, eu fico muito feliz com isso, entende, Miguel, de ouvir um relato desse, dela falar, olha, agora antes de eu mandar a mensagem para o meu cliente, eu corrijo e falo, olha, deixa mais Bom. amigável, deixa esse assunto certo, se tiver errado, corrija onde está errado, a informação de juros, de MCC, de GPM. Aí eu vejo os corretores, eles copiam muito a pergunta do cliente e colam, como eu respondo Uhum. corretamente. Uhum. Então, na parte imobiliária, então isso é muito bom, porque você mitiga risco, erros. Eu acho que é uma das grandes belezas da inteligência artificial, né, no geral, inclusive nesse contexto do mercado imobiliário, é você expandir a sua capacidade de resposta. Então, antes você teria que talvez pesquisar no Sim, Google, ou ler vários artigos, ou perguntar para alguém, ia demorar, ou formatar a resposta. Agora você sim, pode tirar um print, mandar a pergunta, a inteligência rápido. artificial vai te dar a resposta, você critica, né, com base no seu conhecimento, coloca a tua linguagem e você consegue responder o cliente muito mais rápido. Isso é um Sim, efeito incrível. E uma outra coisa que eu me impressiono muito, você falou da incrível. coisa de geração, que eu acho muito impressionante, eu tenho um filho de 7 anos. E ele usa o chat GPT, Uhum. ele começa a conversar com uma naturalidade, eu fico assim, caramba, ele está conversando com inteligência artificial, e para ele é normal, É, ele nem se coloca essa questão de se é ou sim, não uma IA, ele não está nem aí, para ele já entende que aquilo é algo que ajuda ele a contar uma historinha, no caso, né, que ele usa para contar historinha. Não é uma sim. questão para ele se vai substituir ou não, se vai, que essa até é o E tema da os minha próxima comandos que eles pergunta. usam, né? Os comandos de uma geração de 5, 7 anos que eu vejo as Exatamente. crianças usando, é incrível, é incrível. Eu tava vendo uma É. criança falando com uma IA para ela fazer a tabuada tipo, como que eu penso melhor para eu responder essa tabuada? E explicando de uma forma tão simples que você olha que é geracional mesmo, né?
Já nasceu, A ela já educação, está parte do dia a dia. a educação acho que é uma das áreas que vai mais mudar, não só a básica, né, mas a educação dos profissionais em diversos setores. Você falou sobre produtividade e eu li, eu não sei se eu li ou se eu ouvi, você disse que 75% dos usuários relataram um aumento de produtividade e que já são mais de 50 mil Uhum. consultas diárias. Isso mostra que o potencial realmente, Isso. o pessoal realmente abraçou a plataforma. Minha pergunta é, Uhum. qual foi a reação inicial do mercado quando vocês lançaram o Sophia e se houve alguma resistência ou desconfiança por parte de alguns profissionais ou empresas e como é que você quebrou essa resistência? Foi muito grande. Primeiro, as pessoas acessaram para crítica, então eu Uhum. via, né, um tipo de pergunta. Só que aí foi muito bom, porque quando as pessoas elas foram nessa questão, lancei, coloquei para rodar no mercado. E aí as pessoas foram para um olhar crítico, foi muito bom porque foi positiva as respostas e foi uma ferramenta que eles começaram a utilizar. Mas no início foi a primeiro ponto foi a crítica. E isso foi positivo porque a crítica virou um consumo real. A segunda coisa que eu percebi foi que o aumento de uma semana para outra foi de 80% do lançamento, porque foi a propagação. Então, olha, fui responder, fui fazer a legenda, olha que legal. E também ela faz leitura de fotos, né? Então, ambientes, ambientações, prédios. Então, isso foi muito importante. A inserção dessas imagens para descrevê-las começou a aumentar muito na terceira semana. Então, foi a propagação real. Depois, foi a parte dela não ter um custo para o consumidor final. E por meio das empresas, foi por uma questão de querer fazer patrocínio dentro dela. Então, hoje é Uhum. uma situação que eu faço, eu analiso, porque ela leva realmente meu nome para ter a confiança do que eu tenho no mercado imobiliário de informações corretas, por isso é o meu nome. E aí a gente analisa para fazer um crivo se eu quero colocar alguma empresa para uma indicação. Porque, por exemplo, se você perguntar para ela agora qual é a melhor empresa de construção no Brasil, ela não vai te responder. Ela vai te dar Uhum. alguns dados. Olha, a que mais constrói metro quadrado é essa, a que mais faz isso é essa, Uhum. mas ela não vai dizer qual é a melhor. Então, as empresas, elas querem essa contratação para isso. Esse é Então, um e modelo aí que é um você tem crivo que eu hoje ainda de não consegui. publicidade? Você vende isso como um espaço de Não, publicidade? eu ainda não abri, ô Miguel, por quê? Porque eu vou precisar fazer um crivo se realmente eu acredito ser a melhor e se realmente eu quero fazer aquela publicidade, entende? Uhum. Porque e isso leva muito tempo para mim, não dá para eu delegar isso para minha equipe, por ser o meu nome e é o meu setor, então Uhum. qual é a melhor impressão do Brasil? Para eu analisar isso e colocar, isso é randômico, isso pode mudar. Então, eu não quero ter um viés dela para uma publicidade porque eu perco uma autenticidade. Então, estamos estruturando uma forma que não perca uma autenticidade, por isso, nesse um ano, eu ainda não fechei parceria. E você tem um modelo de negócio em mente para o Sofia? Como é que, ou para você uma missão educacional, um brand pessoal da sua marca? Qual é a tua Olha, visão de negócio da solução? a parte educacional, ela é o viés original mesmo, e claro, toda a parte educacional fortalece o meu brand, sem dúvida alguma, que isso eu me importo muito sobre educação, e nesse segundo momento é colocar essa ferramenta para alguns alunos meus a futuro, e outras frentes que eu estou abrindo de educação sobre vendas. Então, ainda é algo que a gente está estudando, se eu vou pegar essa ferramenta que ela já está formada, com a musculatura e toda nessa parte de aprendizado, e deixar para quem ingressar como uma ferramenta bônus para quem estiver ali utilizando o meu método, que eu vou abrir a mercado. Depois de 25 anos, eu vou abrir esse método a mercado, e aí estamos estruturando se vamos fazer isso como uma ferramenta bônus, fechada. Entendi. A gente já falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena aprofundar, que é um tema muito recorrente, inteligência artificial. Muita gente tem receio de que a inteligência artificial substitua funções humanas. E você sempre enfatiza, nas entrevistas que eu vi, você falando, você enfatizando que a tecnologia vem não para tirar o lugar do corretor, mas para potencializar a humanidade do corretor. Sim. Como é que você enxerga esse equilíbrio entre automação e relacionamento humano nas transações imobiliárias? Afinal de contas, como é que vai ser equilibrado? Eu vejo que o profissional que é bom, ele vai utilizar isso, ele vai se tornar melhor. Aquele que não andar e não caminhar, ele vai ficar para trás, e ele pode sim ser substituído por uma pessoa melhor que sabe usar a ferramenta. Como empresária, a gente quer sempre o quê? Ter mais lucro e reduzir despesa. Essa é a premissa do mundo. Então, todo mundo precisa reduzir aquilo que não funciona, e se eu for automatizar,
vai ser muito melhor e vai ter um retorno melhor. Então, essa questão de substituição, ela só vai substituir já processos que não faz sentido ter a questão humana. E aí a pergunta é, o que você está fazendo para não ser substituído, né? Para avançar, para dirigir. Porque um bom profissional é difícil. Todo mundo precisa de um bom profissional. E aí você vai tendo que se ambientar, se atualizar. Se você não se atualizar, sim, você vai ficar para trás, mas não é pela inteligência artificial. É porque o movimento natural das coisas estão acontecendo e você não acompanhou. Então você precisa acompanhar. Simples assim, Miguel, simples assim. Se eu, Sofia, não estudar, não me atualizar, obviamente, quem vai querer trabalhar com uma pessoa que não está antenada ao que está acontecendo e fazer uma mesma jornada demorar um mês, se eu posso fazer utilizando às vezes 1 hora? Vou te dar um exemplo. Eu escrevi 2 livros, né? Eu vou lançar esse ano o meu 3º livro. No meu primeiro livro, eu fiz a edição, ainda não estava tanto isso de inteligência artificial, foi 2022 que eu escrevi e lancei em 2023. E aí fizemos a impressão e ainda assim teve erro. Sério, eu li umas 500 mil vezes, minha coordenadora editorial, a editora, e ainda assim passou uns 3, 4 errinhos. Coisinha, vírgula no lugar errado, essas coisas. Aí, meu 2º livro, eu já fiz a correção por inteligência artificial. Otimizou tempo, otimizou período e não teve erro. Esse meu 3º, cada capítulo, a editora já mandava para correção ortográfica de inteligência artificial. Eu escrevi e corrigi numa questão de horas. Se você colocar, otimizou meu tempo em 80% frente ao primeiro livro. A Sofia foi substituída no conteúdo, eu não escrevi o livro só IA, principalmente porque para publish você não pode criar escrita por IA, porque se coloca as editoras naquilo ali. Não foi, a minha ideia está aqui, mas eu utilizei a ferramenta para uma coisa que eu demorei 80% a mais, otimizou meu tempo, que eu posso utilizar esse meu tempo para ser mais produtivo em outra coisa. Então é isso que as pessoas têm que entender, que a inteligência artificial ela é nossa aliada, mas aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa que não quer aprender, aquela pessoa que o que ela faz está bom, ela não sabe que ela não sabe, ela vai ficar para trás. Simples assim, porque o mundo caminha por essa tendência e cada vez mais a gente precisa ser produtivo, reduzir despesa, reduzir gastos, e a inteligência artificial te ajuda a isso. Muita gente relata que a Sofia IA, eu vi nos reviews, ela funciona como uma mentora digital. Você planeja expandir esse de mentor, integrando com curso, trilha de aprendizagem ou até certificação? Você certificar as pessoas que estão lá dentro conversando com a Sofia IA? Como é que vai funcionar a dinâmica da mentoria? Eu tenho esse planejamento. Até hoje eu não tive tempo hábil para abrir uma mentoria Sofia. A gente estuda essa possibilidade, a minha equipe estuda, até por questão que eu trabalho em 3 fusos horários, é difícil, a tendência natural é estabelecer esse meu curso que chama Vendas 360, que eu vou lançar ainda nesse primeiro trimestre, e colocar a ferramenta para uma certificação das pessoas utilizarem mesmo, terem níveis de utilização de ferramentas, não só da Sofia, mas de inteligência artificial, para elas serem certificadas. Então, dentro aí mesmo da Universidade Sofia Martins. E para aqueles corretores mais tradicionais, que sempre trabalharam sem muita tecnologia, como convencê-los de que vale a pena abraçar a inteligência artificial? Qual seria a primeira experiência que você sugere para quem está começando com medo, não sabe o que fazer? Simples, é só pensar que isso vai impactar totalmente na sua receita. Se você olhar que a inteligência artificial pode te ajudar a encontrar melhor os clientes, a potencializar seus resultados, a você vender mais, você vai querer utilizar. Porque você pode mapear gostos. Então, essa pessoa ela tem gosto para morar aqui. Aonde estão essas pessoas? Você pode potencializar melhor suas campanhas, você pode potencializar mapa de calor, você pode utilizar formas de CRM inteligente para te lembrar no seu WhatsApp. Porque se você esquece, você é um profissional de vendas, o seu esquecimento gera perda de dinheiro. Então, a inteligência artificial vai te ajudar num processo para você ser mais assertivo com a sua carteira de clientes. Porque ter lead não é cliente, né? É você falar, olha, você falou que ia ligar para o cliente essa hora. E a inteligência artificial te lembrar, ver a melhor abordagem, não ser uma pessoa inconveniente, né? Como eu posso abordar sem ser inconveniente? Então, isso tudo te ajuda a colocar numa jornada para otimizar tempo. Então, para mim, para quem tem medo, é simplesmente mexer no bolso. É você entender que você vai ter mais resultados financeiros. Quem não quer? Muitas imobiliárias em cima desse tópico de resultado financeiro, muitas imobiliárias que eu já conversei, incorporadoras, né, como você comentou,
tem uma mentalidade assim, a gente quer mais dinheiro, mas eu não quero investir nada, né? Então, mas assim, não é mágico, você vai entrar num site, criar uma conta e no dia seguinte você está aumentando o seu faturamento. Algum nível de investimento você Não. precisa fazer, nem que seja de aprendizado. Quanto que você precisou, assim, em ordem de grandeza, quanto que uma imobiliária, uma pessoa que é dono de uma imobiliária que quer transformar a imobiliária dele, o negócio dele, por onde que ele começa a investir, qual é a ordem de grandeza, porque o preço, se ele não investir, ele quebrar, ficar para trás, né? Mas ao mesmo tempo, é sempre, eu não Exato. quero investir porque como resolve essa equação? Primeira coisa é a pessoa entender que faturamento, para ele aumentar, você precisa fazer investimentos. Então, a primeira coisa para uma pessoa dona de imobiliária, eu colocaria que ela precisa formalizar e ter em toda a jornada inteligência. E a base mais importante são os dados de qualquer empresa. Então, se você pegar um CRM, é o mais importante. Como que esse CRM, ele é vivo? Como que, de fato, ele traz mais resultado? Então, para você automatizar um CRM com a inteligência artificial, com todos os seus funcionários, para lembrá-los, para fazer uma jornada mais inteligente, você vai gastar aí uma média de 50, 60 mil reais para uns 100, 150 acessos. Então, para fazer essa integração. E os estudos mostram que você tem uma potencialidade de até 70% a mais por utilização melhor dos dados. Porque o que adianta a pessoa ter bons dados, mas ela não faz nada com eles, não tem uma jornada inteligente para eles, não tem aquela questão, você tem que estar em atualização com esse cliente a cada 7 dias, mas como? Não é só ir lá e você falar, falei com o cliente, ser de uma forma inteligente realmente, sabe? Utilizando a inteligência artificial. Então, quando você olha 70% para uma média de investimento disso, a depender do faturamento, isso daí se paga em algumas horas. Mas a pessoa ela precisa estudar, entender qual que é a necessidade real. Mas eu começaria, sem dúvida alguma, pela base de dados, que é o mais importante, é Organizar os deixar essa dados. base de dados viva. Porque Sim. eu tenho muito dado, mas eu vejo que muitos líderes não sabem utilizar esses dados para ter mais resultado. Ele quer que o corretor ligue e faça as mesmas coisas tradicionais, só que não tem uma organização visual daquilo para mensurar resultado. Essa pessoa, esse tempo, como fazer. Então, isso é muito importante. O Sofia é a ferramenta voltada para o corretor. O corretor tem um contato com o cliente humano e ele vai tirando dúvidas. Você acha que em algum momento vai ter o contato direto do humano com um agente de inteligência artificial que vai fazer a venda do imóvel, que vai o processo de negociação do imóvel, ou vai ser sempre o corretor vai continuar como intermediário? Como é que essa possibilidade... Eu acredito que isso é uma tendência natural, isso já é testado na Ásia, e aí tem muita questão da Os aceitação resultados local, que porque tiveram na Ásia. cada país tem uma cultura. Oi? Sim, na construtora Fera, eu sou conselheira lá, já tem a gente chama de laboratório, é feito em laboratório, e aí tem a inteligência artificial, para a venda do apartamento, ponta a ponta, ser a inteligência artificial. A parte hoje, 10% ainda tem que entrar humano, então a gente vai fazendo essa melhoria na jornada até tirar a parte humana. Mas o que eu quero dizer é que mesmo você tirando numa jornada a parte humana, você tem um gestor sobre isso. Então, por mais que você reduza aquilo, aí eu falo para o profissional, se torne esse gestor, entende? Porque você vai ter várias IAs fazendo isso sob uma supervisão. Então, qual tempo vai acontecer aqui no Brasil? A tendência por estudos a parte toda colonizado por Portugal tem outra ideologia, tem uma outra cultura, ainda é muito necessário o contato humano. Para essas naturalidades, para Brasil, para essas questões que foram muito colonizadas, essa movimentação pode ser um pouquinho mais devagar. Mas o profissional ele já tem que estar utilizando e estar preparado, é aquela coisa. É o que o Jeff Bezos fala, né? O que pode ameaçar meu negócio todos os dias, né? A inteligência artificial, então, ela é uma ameaça, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para o mercado imobiliário. Sim, ela vai ser uma ameaça para quem não tiver antenado para se atualizar, né? Então, assim, por exemplo, eu não acho isso um risco para mim, porque eu estou vendo como que eu, Sofia, posso utilizar essa ferramenta para eu ser útil com essa ferramenta no meu ecossistema. Então, quando a gente se pergunta isso, a gente evolui e anda. Agora, se eu quiser ficar sempre nessa posição, ela vai ameaçar, sim, algumas posições. Por exemplo, já tem carros que dirigem sem motorista. Então, mas todos os motoristas estão ameaçados e tal. Então, qual é a tendência para quem faz esse tipo de atividade, o que pode fazer e como utilizar isso? Tem que se pensar
E não pode ser uma coisa só, vou reclamar e tal. É um curso natural e a gente precisa entender como melhorar e como utilizar isso a favor. Simples. É uma questão de se adaptar ao ambiente que está mudando. A inteligência artificial agora faz parte desse Sim. novo ambiente. Para terminar, eu peguei 5 perguntas assim mais curtas e mais provocativas também. Uhum. Se você tivesse que desaprender algo sobre o mercado para se tornar ainda mais inovadora, o que seria? Desaprender, eu pegaria todo o passado leonino, sabe, de coisas que não funcionam mais, de aprovação de legislação, e mudaria, desaprenderia isso. Qual foi o maior mito que você quebrou ao criar a Sophia IA? Eu quebrei o mito de ser uma mulher, porque sempre eu ouvi que as inteligências principais eram mulheres e todas eram falhas, né? Então eu tive muito essa questão de mito e de brincadeiras de mercado. E tanto que falaram, por que você não faz um homem, né, que você gosta de fazer diferente para colocar o nome masculino e tal. E eu quebrei esse mito porque ela deu e deu muito certo, assim, de corrigir e fazer uma coisa correta no mercado. Eu quebrei esse mito. E já que você tocou nesse tema, como é que você vê a participação das mulheres na liderança de soluções tecnológicas para o real estate? Porque eu não conheço muitas mulheres que estão liderando projetos de inteligência artificial, no geral, e muito menos no real estate, que é, na minha percepção, Não. é mais masculino ainda. Os dados mostram, assim, em vendas, a mulher ela tem muita notoriedade e tem expandido muito. Então você olha muitos dados onde falam que as mulheres têm expandido, tarará, mas é numa categoria. Na parte de liderança isso cai absurdamente, parte de liderança de incorporação tem dados, são 96% ainda masculinos, porque era uma questão de origem, né? De passar o bem da terra de pai para filho. Então, a maioria dos donos de incorporadoras são homens, se você olhar, porque era uma questão de terra. Então, indo para a tecnologia, esse número ainda aumenta. No ano passado, em 2024, fechou como mulheres utilizando tecnologia para construção civil em 3%, sendo mulheres. É baixíssimo, Caramba. baixíssimo, por cargo de liderança. Porque aí a gente olhou, né, todas as partes, tem muita questão também mencionada pela ONU feminina, tem alguns projetos em terceiro setor, onde mostram que as mulheres acabam não tendo ferramentas financeiras, não tendo formas de fazer isso. Então, um movimento que a gente vê em como ajudar essas mulheres que têm ferramentas de tecnologia para conseguir ser implementado nesses ambientes, entende? Então, para as mulheres que atuam com essa tecnologia, elas não têm ferramentas para entrar nesse setor, né? Ferramentas financeiras. Então, é esse movimento que a gente está fazendo de conseguir pegar a educação, conseguir fazer viabilidade financeira e fazer esse casamento com essas mulheres. Que você seja um exemplo para outras mulheres seguirem esse caminho, né? Sim, sim. E é isso que eu quero compartilhar para elas, que é possível, sim. Para terminar aqui, se você pudesse definir em uma frase o papel da inteligência artificial no mercado imobiliário, qual seria a frase? O futuro chegou. Muito bom. Não fique parado, o futuro chegou. O futuro é Tem hoje, já tá que aqui. você já falou um pouco sobre isso, mas a gente pode terminar também com ela. Qual é o conselho que você dá, que é uma coisa que eu escuto com frequência, para quem acha que inteligência artificial é só para grandes, a gente falou de incorporadoras e tal, alguém pode estar pensando, então isso é uma coisa para grandes empresas, eu sou aqui meu corretor autônomo, não vou olhar inteligência artificial. A IA é só para grandes empresas? Não, a IA é para todos. Você tem métodos, eu vou dar um exemplo, Miguel. Há 10 anos atrás, as visitas virtuais era uma fortuna que as construtoras faziam para conseguir fazer um tour guiado, e hoje você tem aplicativo de IA que custa $10 por mês, que o corretor, ele tendo um celular na mão, ele consegue fazer e mandar para um cliente em qualquer parte do mundo, por $10. Isso daí, antigamente, era um absurdo, cara. Você chega em qualquer ambiente, você chegou num apartamento, você quer fazer um tour 360 formal e você encaminha. Então tem muita ferramenta de IA, cabe no orçamento para você ser um profissional, utilizar isso, e fica muito melhor do que só uma gravação, é algo super profissional e que você não precisa de uma super equipe para fazer esse tour, um exemplo. Então, quebrar esse paradigma, a inteligência artificial, tem muitas que são valores muito baixos e tem algumas que são testes e que são baratas, né, para você aprender a utilizar. Então, vale muito a pena. Muito bom. Eu acredito que é querer, né? Querer fazer, e o preço de não fazer é teu bolso, é o que você falou. Esse é um bom argumento.
Um bom E argumento mesmo. Sofia, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar essa sua jornada inspiradora, inspirar mais pessoas, mais mulheres a seguir esse caminho. Queria pedir, se você gostou desse obrigada a conteúdo, você. não esquece de me seguir aqui, curtir o canal, compartilhar com seus amigos no mercado imobiliário da inteligência artificial. E para terminar, vou pedir as últimas palavras aqui da Sofia. Como é que o pessoal te acha? Se inspirou, quiser conversar com você, se estiver procurando imóvel, como é que eles te procuram? Bom, eu estou em todas as redes sociais, Sofia Martins, _SP. Hoje eu atuo com as minhas empresas aqui, desenvolvimento imobiliário e tal, mas eu tenho equipes, então o que precisar para saber se é um bom investimento ou não, vai ser um prazer. E muito obrigada, Miguel, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, o prazer foi meu.